Vamos já imediatamente com informações das últimas 24 horas entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Acompanhe na reportagem de Vitor Brown. Nesta terça-feira, a guerra entre Israel e Hamas completa um mês com mais de 11 mil mortos. A maior parte da população de Gaza teve de deixar suas casas. Enquanto isso, Israel avança por terra e já cerca praticamente toda a cidade de Gaza. No sul da faixa de Gaza, alguns estrangeiros são autorizados, aos poucos, a atravessar a fronteira com o Egito. Palestinos, por enquanto, estão proibidos de deixar o território. A ajuda humanitária não atende à demanda da população, que continua sem eletricidade, água potável e gás encanado. Novas imagens divulgadas pelos militares israelenses mostram explosões e tiros na faixa de Gaza. Israel anunciou ter assumido o controle de um reduto militar no norte da região. As forças de defesa de Israel encontraram mísseis e lançadores antitanque, armas e vários materiais de inteligência dentro do complexo. As tropas também identificaram terroristas do Hamas escondidos em um prédio que fica próximo a um hospital. Uma nova lista autorizando a saída de estrangeiros da faixa de Gaza foi divulgada nesta terça-feira. Mais uma vez, nenhum brasileiro foi incluído na relação. Ao todo, segundo o embaixador Alessandro Candés, 605 pessoas com cidadanias de 8 países serão autorizadas a deixar a região. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que seu país terá a responsabilidade pela segurança em Gaza por um período indeterminado após a guerra com o Hamas. Em entrevista à rede norte-americana ABC, Netanyahu também disse que um cessar-fogo geral só ocorrerá após a libertação dos reféns. O secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que a proteção dos civis deve ser fundamental no conflito entre Israel e Hamas. Guterres falou ainda de violações claras do direito humanitário internacional cometidas na guerra. Ainda nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou que, por conta da falta de equipamentos e de energia, há pacientes que estão sendo operados sem anestesia em hospitais na faixa de Gaza. A porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, disse também que a guerra entre Hamas e Israel já matou mais de 160 agentes de saúde no território, entre médicos, enfermeiros e socorristas. Bom, a nova lista com nomes autorizados a deixar a faixa de Gaza e que foi divulgada nesta terça-feira. Diego, lê para mim que eu não tô acreditando. É isso mesmo. O que está escrito aí? Não inclui o Brasil. De novo? De novo. Não inclui o Brasil. O governo brasileiro aguarda a liberação para que 34 pessoas cruzem a fronteira entre Rafah e o Egito. Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candés, a nova relação de nomes tem 605 pessoas dos seguintes países. Renato, vamos ver se a gente acha o Brasil aí. Alemanha, Canadá, França, a pequena Filipinas, a minúscula Moldávia, Reino Unido, Romênia e a Ucrânia. Está em guerra com a Rússia. Sai de uma guerra, vai para outra, né? Sai de uma para outra. Não tem Brasil e nós estamos esperando, abre aspas, vamos esperar. Esperar não está nem no sentido de aguardar, esperar no sentido de ter fé. Quem sabe venha. Essa é a quinta leva de nomes de estrangeiros autorizados a deixar Gaza desde a semana passada. Até o momento, mais de 2.800 pessoas já foram autorizadas a sair do local, mas nenhum brasileiro. Bom, vamos primeiro começar fazendo uma análise global desse conflito, nesse estágio em que se encontra, já são aí 30 dias praticamente, né? Então, eu vou perguntar para o nosso comandante, Robson Farinazzo, seguinte questão. Morreram 30 soldados israelenses até agora nessa incursão. Morreram 9.600 palestinos, pelo menos eram os últimos dados que eu tinha. Se tiver números mais atuais, pode me atualizar. Então, nós estamos de 9.600 palestinos, a maioria, mas assim, a imensa maioria, civis, agentes de saúde. Por outro lado, a crise humanitária se agrava na faixa de Gaza. Tem aqui reportagens de que cirurgias estão sendo feitas sem anestesias, crianças morrendo, e a situação tende a se complicar. Porque embora o Hamas tenha uniforme
Como não é uma força regular registrada, é só tirar o uniforme, você deixa de ser guerrilheiro do Hamas e volta a ser um palestino normal, depois você põe de novo o uniforme e ataca o exército. Bom, como você analisa essa questão e o papel do Irã e agora da Turquia nesse conflito? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros de bancada. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, vamos por partes, né? Papel do Irã. O Irã, ele tem mantido um certo distanciamento, né? Há uma troca de farpas entre Irã e Estados Unidos, mas ainda nós não chegamos a vias de fato direto. O Irã, até onde se entende, se ele for agir, será através dos seus proxies. Eu lembro que na sexta-feira, o Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, ele fez uma declaração, deve fazer outra agora, dia 11. A declaração dele na sexta-feira foi bastante dúbia, não deu para tirar muita coisa aí. A próxima pode ser um pouco mais incisiva. Agora, nós temos que olhar, alguns personagens estão crescendo e outros estão diminuindo com essa crise de Gaza. Então, quem é que cresceu bastante? Foi o português Antônio Guterres. O Guterres tem assumido um protagonismo aí, né, em algumas declarações corajosas que ele fez, que lhe renderam críticas, mas também ressuscitaram a ONU. A ONU já vinha sendo apagada aí desde a crise, desde a guerra da Ucrânia, mas agora todo mundo lembrou que ela existe justamente por causa de algumas declarações do português Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU. Quem está perdendo com essa história toda é o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Ele fez um périplo pelo Oriente Médio, não foi um sucesso, é verdade, mas o ápice de tudo, né, a cereja do bolo, foi a visita que ele fez à Turquia. O presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, não quis receber o Blinken, ele viajou para o interior do país. Há quem diga aí que a sala VIP do aeroporto estava apagada quando ele chegou, ele foi recebido pelo segundo escalão, enfim. Nem pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia? Sim, ele foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, mas ele esperava ser recebido pelo Erdogan. Na verdade, isso daí foi um recado. O fato do ministro das Relações Exteriores da Turquia receber ele foi um recado dizendo o seguinte: olha, você agora é um personagem do segundo time, o presidente não vai te receber. Foi um recado claro e ele entendeu isso. O Blinken, ele está começando aí, ele virou assim, na verdade, a antepara das pedradas que tinham destino certo, Joe Biden. Muito bem, gente. Guerra que se prolonga, fica perigosa para os civis que estão em Gaza, perigosa para os soldados israelenses que fazem a incursão, perigosa para o mundo com a possibilidade de envolvimento do Irã através do Hezbollah, que fica ali no sul do Líbano, próximo ao norte de Israel, e do Hamas e outros grupos ali terroristas ligados ao Hamas. E com a possível envolvimento de Rússia, China, Estados Unidos, uma enorme confusão. E no meio disso, Renato Batista, tem 34 brasileiros no meio dessa confusão. Já é a quinta leva. Eu quero atualizar aqui. Eu falei 9.600 mortos. Já recebemos números mais recentes. Mais 700 pessoas foram mortas ali na faixa de Gaza. Já são 10.300 mortos. Como fica a situação dos brasileiros? O que o governo federal deve fazer para buscar um pouco mais de prestígio e poder tirar os 34 brasileiros que estão lá? Fernando Capês, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, Capês, desde o começo desse conflito tinha uma narrativa que dizia o seguinte: o Brasil não pode condenar veementemente o Hamas como um grupo terrorista porque precisa tratar das pessoas que estão saindo ali da faixa de Gaza, brasileiros que precisam retornar ao Brasil, e isso faria mal para a relação do Brasil com outros países. No final das contas, o Brasil não tomou essa posição e as pessoas continuaram sem sair de lá. Já estamos na quinta lista, a gente já viu países aqui como a Moldávia, Filipinas, Sri Lanka, conseguindo levar pessoas de volta. O Cristiano Vilela até citou que ucranianos, né, saindo de um país em guerra, voltando para outro. Os brasileiros aqui, dependendo do estado que a pessoa vai voltar, também está em guerra. Mas, infelizmente, nem isso eles estão conseguindo fazer. E, assim, da parte da diplomacia brasileira, foi dito que bastaria falar com os amigos do Hamas, que bastaria sentar numa mesa e tomar uma cerveja, que ia conseguir resolver tudo. E não foi isso que aconteceu. Bom, é uma ingenuidade achar que conversar com o terrorista resolve. Eu vou pedir licença ao Diego Tavares e ao Cristiano Vilela. Eles já entram logo mais.
porque daqui a pouco nós vamos conversar. Então, eu acho que eu vou primeiro ouvir o Diego Tavares. O que você está achando dessa questão? A possibilidade de uma guerra regional e a questão dos brasileiros? Olha, a possibilidade de uma guerra regional, professor, é algo que nós dormimos e acordamos com essa possibilidade. Uma boa tarde para o senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa, para a nossa audiência aqui da Jovem Pan. E tem uma questão interessante em relação aos brasileiros, porque existe um certo receio do governo do Egito em receber essas pessoas no território egípcio e não saber para onde elas vão, se elas ficarem refugiadas ali no próprio Egito, a possibilidade de que, como nós temos aqui, alguns terroristas se infiltrem em meio a esses refugiados e formem novas células do Hamas no território egípcio. Mas no caso dos brasileiros ainda tem um agravante, porque tem um avião lá da nossa Força Aérea Brasileira esperando já há 2 semanas. Assim que os brasileiros entrarem no território egípcio, eles já vão embora, não vão ser um problema local. Então fica muito claro que o único impeditivo para que os brasileiros que se encontram na faixa de Gaza não são repatriados é realmente a falha da nossa diplomacia, é realmente a dificuldade do governo brasileiro em tomar uma posição, em classificar o Hamas, em classificar o atentado do dia 7 de outubro como um atentado terrorista, como todo mundo civilizado já fez. E nesse ponto também, os nossos próprios diplomatas que estão atuando na questão já jogaram a culpa para a situação política brasileira. Eles já disseram que, olha, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, fazendo a nossa parte, mas enquanto o nosso governo não fizer esse reconhecimento, não reconhecer que Israel está fazendo só um contra-ataque contra um ataque terrorista violento que sofreu, nós não vamos conseguir muito aqui em termos de negociação junto ao governo de Israel e aos outros interlocutores nessa questão dos brasileiros que se encontram em Gaza.